animação para a aula ficar o melhor possível. Bom, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre a continuidade do que começamos a ver nas aulas passadas, que são as relações associativas entre as variáveis, né? Como que a gente pode olhar para duas variáveis diferentes e enxergar entre elas algum tipo de relação, algum tipo de sintonia, vamos assim dizer. E essa associação a gente vai olhando através das tabelas de dados, a gente pode olhar através da análise gráfica, mas em geral a gente tem várias formas de fazer isso, mas hoje vamos começar agora a falar sobre as medidas, né? Alguns tipos de medidas. E essas medidas a gente vai utilizá-las por uma razão mais que óbvia, mas necessária. Toda e qualquer medida serve para te orientar a respeito de um determinado valor. Então, você usa a fita métrica para saber o comprimento de determinado objeto, né, em centímetros ou em metros. Você usa um termômetro, porque às vezes você quer saber a temperatura, óbvio. E no nosso país, a medida para a temperatura é graus Celsius. Em outros países, na verdade, o único que eu sei que é assim, os Estados Unidos, é em Fahrenheit, que é um outro tipo de métrica diferente, para que vocês tenham ideia. Quando lá está marcando 32 graus Fahrenheit, 32 graus no Brasil, 32 graus Celsius é calor. 32 graus Celsius é o equivalente ao nosso 0 grau, que é um frio de lascar, né? Então, quando você vê 32 graus Fahrenheit, significa que está 0 graus Celsius. Então, essas medidas são usadas para que a gente tenha algum tipo de entendimento sobre uma métrica, sobre uma distância, um valor. E nesse caso, nós vamos usar os que nós chamamos de coeficientes, né? Coeficientes de associação ou coeficientes de correlação. Basicamente, a ideia deles, como qualquer métrica utilizável, é gerar uma quantificação de um grau, que nós vamos chamar aqui um grau de associação, entre as variáveis que nós vamos estar estudando, sejam elas quantitativas ou qualitativas. E, em geral, esses coeficientes eles vão servir para a gente para descrever de um modo único um número que expresse uma associação ou uma dependência entre duas variáveis. Não existe coeficiente de associação entre uma variável só. Porque associar-se significa uma unidade com a outra unidade. Então, você vai associar essa com essa, estabelecer relação. Estabelecer relação com uma variável só não faz sentido. Só idade, ou só peso. Não. Idade e peso, ou idade e altura, ou peso e altura, ou salário e educação, anos de escolaridade, ou ontem, por exemplo, eu vi uma métrica muito interessante, passou no jornal do Estado da Bahia, aquele jornal TV Bahia, não lembro direito como é que chama, esse jornal do Estado, mostrando o número de mortes de pessoas no Estado pela polícia, e uma métrica utilizada era, por exemplo, o critério de raça, vamos chamar assim. Ou seja, indivíduos brancos, pretos e por aí vai. Na verdade, na pesquisa chamava negros, por umas razões metodológicas, as quais eu não domino aqui agora, então eu não vou citar. Mas o que o dado colocava? Dentre o número total de mortos, 98% da população que estava nesse quantitativo de pessoas mortas eram pessoas negras. Eu não sei se vocês sabem, mas isso é um valor muito alto. E aí, então alguém estava estabelecendo uma relação ali, olha, entre o número de pessoas mortas, pessoas negras. Aí alguém colocou, mas no estado da Bahia, a população é majoritariamente negra. Faz sentido que, de alguma forma, na distribuição dos dados, acabe acontecendo de ter mais pessoas negras mortas em ações policiais. E aí, o que o comentário de uma pessoa crítica à métrica mencionava? Então, se tem mais pessoas negras, aumenta a chance ou a probabilidade de que essas pessoas venham a morrer em situações de confronto com a polícia. Aí eu fiquei pensando assim, falei, será que faz sentido o que essa pessoa está dizendo? Isso sem nenhuma crítica, sem nenhum julgamento, mas apenas refletindo. E eu trago essa pergunta para vocês. Dentro desse assunto que nós estamos falando, coeficiente de associação, ou seja, estabelecer uma relação entre variáveis. Eu estou colocando a variável número de mortos e a variável pessoas negras, pessoas brancas, pessoas pardas e por aí vai. Faz sentido para vocês quando eu digo que pouco mais de 90% da população, pouco mais de 90% dos indivíduos mortos em ações policiais eram negros.
Você pode enxergar algum tipo de associação entre o fato da cor e o fato de estarem nessa estatística nefasta? Alguém consegue tecer algum comentário a esse respeito? Ninguém quer polemizar o assunto? Então tá. Então, democraticamente, eu elejo o Vini para começar. O que você acha, Vini? Democraticamente. Tá. Uhum. O senhor poderia repetir a pergunta? Eu disse assim: a estatística que passou no jornal ontem mostrava que do total de pessoas mortas em ações policiais, pouco mais de 90% delas eram pessoas negras, tá? E aí nós estamos falando aqui no assunto agora de associação de variáveis, né? Uma variável é o número total de pessoas mortas e a outra variável é vamos chamar de raça da pessoa, né? Se ela é branca, preta, se ela é indígena, se ela é asiática, vamos assim dizer. Então são duas variáveis, cor e número de pessoas mortas. Se eu digo para você que esse número tão grande de pessoas mortas e alguém falou o seguinte, olha, talvez o número de pessoas mortas negras foi maior porque a população do estado é predominantemente negra. Nós temos uma grande maioria de pessoas negras no estado. Aí eu estou perguntando para você, esse número de mais de 90% da população morta pela polícia em ações, né? Em ações de rua lá, aquelas situações de confronto e vice-versa, ou balas perdidas, enfim, serem a mais grande maioria negros. Você acha que existe algum tipo de associação entre essa variável? Tipo, um comportamento da variável, ou seja, muitas pessoas morrendo porque são negras? Ou você consegue enxergar algum tipo de associação nisso? Ainda está meio confuso, mas assim, o que eu entendo é que não é por ser a maioria de pessoas negras que morre a maioria das pessoas negras. Eu acho que tem uma questão de racismo aí. Uhum. Tipo, porque não é só na Bahia que isso acontece. Entendi. Então, a taxa deixa eu ver como é que posso dizer, de assassinato mesmo, Sim. é geral. Tipo, é realmente por causa da cor. Você vê que, na maioria das vezes, pode ser sim por causa da cor da pele. Entendi. Entendi. Meu ponto de vista, tá, pessoal? Mas lógico. Diga, Andressa. Eu acho que assim, em probabilidade, pode até fazer um pouco de sentido, mas eu acho que não tem só a ver com a probabilidade. Tem questões sociais inseridas, então eu não acho válido essa consideração, né? Uhum. E sendo que a taxa também é muito alta em relação a... A diferença é muito alta. A Uhum. taxa é muito alta de pessoas negras para pessoas brancas, então eu acho que não é só probabilidade nesse caso, não. Tem todo um contexto social, né? Entendi. E você, Carla? É, o que eu acho é que a maioria das pessoas que são assassinadas, mesmo na Bahia tendo a maioria da população baiana seja negra, o Uhum. contexto social vale muito, porque a maioria dessas pessoas que são assassinadas são de origem humilde, vem de, vamos dizer, comunidade, né? Comunidades Uhum. mais pobres de Salvador e de região. Então, Uhum. acho que o racismo estruturado vale muito mais, pesa muito mais nessa associação do que só o valor étnico, entendeu? Entendi. De Entendi. probabilidade. Entendi. Gente, vocês têm que falar mais. Vocês falam muito bem, eu tô falando sério. Eu gostei muito dos argumentos aqui. É, é um desperdício vocês falarem pouco nessa aula. De verdade, é um desperdício. Diante do que eu ouvi aqui, é um desperdício enorme vocês não se pronunciarem mais durante os assuntos. Então, vou trazer assuntos mais polêmicos para vocês falarem. Eu concordo com o que vocês falaram. Basicamente, todos vocês alinharam a mesma ideia, só que com algumas pequenas diferenças. E aí, por exemplo, a população negra do estado representa 75% da população. 75%, seguindo a linha do que a Andressa mencionou.
mas ela representa pouco mais de 90% das pessoas mortas em ações da polícia. E aí, talvez o que explica isso, além de, claro, de uma maior distribuição da população, mas é principalmente o fato de que há algum tipo de elemento étnico nisso. Sejam por elas representarem o que a sociedade, o que a polícia chama de alvo, vamos assim dizer, ou o que a Carla mencionou do próprio racismo por trás dessa visão de comunidade, ou de lugares pobres, ou seja, você não vai ver no bairro rico de Santo Amaro, ou no bairro rico de Cruz das Almas, por exemplo, ações policiais com balas, tiroteios, dificilmente você vai ver isso, dificilmente. Mas é claro que esse raciocínio ele é mais complexo, mas aqui é só para trazer vocês um exemplo de uma associação. Nós estamos olhando para um número de pessoas mortas e o número de e a etnia dessas pessoas. Então, nós estamos tentando ver se tem alguma associação entre pessoas mortas e pessoas com relação à sua cor. E pelo que parece, há uma associação, ou seja, ser negro aumenta ou permite que você tenha a maior probabilidade de morrer em ações policiais, sobretudo se você estiver em comunidades mais carentes, como colocou Carla. E eu concordo com o que a Winnie disse também. Então, é para esse tipo de coisa que essa aula serve, é para você entender, olhar os dados e tentar enxergar a associação. E para fazer isso, a gente precisa entender essa teoria que a gente está vendo agora, que é usar essas métricas. E no caso dessas métricas, ela vai servir para a gente para tentar descrever, por meio de um número, que geralmente é um número único, né? Não é um número 1, mas é um número único, a associação ou a dependência entre duas variáveis. Geralmente, esses números eles podem vir em um intervalo, pessoal, indo de 0 a 1, em que 0 é a ausência total de associação e 1 é a presença total de associação, ou seja, 1 é muita associação, 0 é nenhuma associação, ou em um range que vai de um número negativo a um número positivo, como é o caso do -1 a 1 positivo, ou seja, onde -1 a associação ela seria não baixa, mas ela seria inversamente negativa, enquanto o negativo é uma relação inversa, ou seja, quanto mais aumenta uma variável, a outra vai diminuir, por isso que é negativo, é uma relação no sentido contrário, né? Ou negação, vamos pensar assim, enquanto um aumenta, a outra diz, não, vou descer. Ou seja, aumenta, por exemplo, vamos pensar assim, uso de cigarro, não, peraí, número de cigarros consumidos e o risco de aumentar a morte por doenças de câncer. Quanto maior a quantidade de cigarros que você fuma... Não, perdão, isso não. Deixa eu pegar um exemplo melhor. A gente precisa de um exemplo contrário aqui. Se alguém tiver em mente, pode me ajudar. Tá. Por exemplo, número de horas de exercício por semana. Quanto mais exercício você faz por semana, menor vai ser, de certa forma, o seu colesterol. Então, se você considera que o indivíduo pratica mais horas de exercício por semana, menor vai ser a sua taxa de colesterol medido. Então, mais exercício, menos colesterol. Na média, né, pessoal? Na média. Por isso que é uma relação inversa. E aí seria esse número negativo. E se fosse o contrário, ou seja, se fosse positiva, ou seja, quanto mais cigarros eu consumo, maior vai ser a chance que eu tenho de pegar uma doença. Então, ambos os valores são positivos subindo, né? Mais cigarros, maior risco de ter uma doença. Maior quantidade de anos de estudo, maior os meus salários. Ou seja, as duas variáveis caminham no mesmo sentido, por isso é positivo. Quando é negativo e de negação, as variáveis caminham em sentidos contrários. Então, esses coeficientes de associação, eles vão realizar essa quantificação para mostrar o grau de associação entre essas variáveis, que vai descrever para a gente esses valores em um range, que é o que eu acabei de dizer, e eles podem ser vistos dessa forma que está descrito no gráfico aí. Se vocês olharem para essa imagem aqui inicialmente, ele está mostrando que os pontos estão plotados aqui, ó, seguindo essa direção, ó, positiva, ou seja, para cima.
que isso aqui significa dizer? Que à medida que eu aumento a variável aqui do eixo vertical, eu vou aumentar aqui a variável do eixo horizontal. Essa mudança faz com que nós tenhamos uma relação crescente. Ou seja, quanto maior y, maior x. Ou quanto maior x, maior y. Por isso que é positiva. Ela sempre vai crescer nessa direção, nesse sentido, para cima. Por outro lado, eu tenho uma associação negativa, em que, com o aumento aqui de x, na medida que x está indo nessa direção, o meu y ele vai caindo. Porque, por exemplo, estou aqui em x, aqui, nesse pontinho aqui, ó. Vou lá em cima, onde está esse ponto. O y aqui é grande, o x aqui é pequeno. Aumentei o x para cá. Vou procurar um ponto, vamos supor que seja esse. Ou seja, à medida que eu aumentei o x, eu estou diminuindo o y. Ou seja, aumenta uma variável, diminui a outra. Por isso que essa relação é negativa. Agora, pode acontecer de não ser nenhuma nem outra, né? A variável pode, na verdade, apresentar um comportamento meio que indiferente, nulo. Ou seja, na medida que você vai aumentar o x, você não vai perceber qualquer alteração na variável que é y. Não vai ter diferença. A variável vai ter um comportamento meio homogêneo, assim, vai manter fixo. Então, isso mostra para a gente, de certa forma, uma ausência de variação, ou seja, há uma baixa correlação entre essas variáveis. Então, só para recapitular essa parte, esse primeiro gráfico aqui, ele mostra uma relação positiva, porque as variáveis x e y, a combinação delas, né, os pares de variáveis, elas geram observações no gráfico que seguem uma direção assim para cima. Ó. Por isso que é positiva. Ao contrário disso, no gráfico de correlação negativa, a gente tem o inverso. Os pontos estão plotados numa direção para baixo, numa ladeira decrescente. Nesse sentido, a gente vai ver que quando a gente aumenta o x, o número y diminui. Se eu aumentar o número y, é o número x que vai diminuir. Então, aumenta um, diminui o outro. Esse é o raciocínio. Aqui é aumenta y, aumenta x. Aumenta x, aumenta y. Aqui é o contrário. Aqui aumenta x, vou diminuir y. Se eu aumentar y, eu vou diminuir x. Ou seja, é o contrário. E nesse caso, nulo, na verdade, nem uma coisa nem outra. Os dados não vão apresentar comportamento significativo, ou seja, não vai ter variação de um número para o outro. Meninas, essa primeira parte, mais análise gráfica, fez sentido para vocês? Ou pelo menos está fácil de entender essa parte? Andressa? Sim, professor. Beleza, desculpa, eu te cortei, me perdoe. Não, só disse sim. Beleza. Mas vamos pensar o seguinte, agora vamos trabalhar com tabelas, né? A gente quer, essa tabela aí mostra dados que servem para a gente pensar sobre a criação de determinado tipo de cooperativa, né? Se vai ou não criar uma cooperativa, se isso está associado com algum fator regional. Em outras palavras, regional porque, se você olhar em São Paulo é sudeste. Paraná, esses valores aqui. Esses dois estados aqui é do sul, esse aqui é do sudeste. O que eles querem saber é o seguinte, dependendo de qual estado que é, a cooperativa que vai ser criada, ela tende a ser mais de que tipo? De consumidores, de produtores, ou de escola, ou outras. Então, essa é a ideia por trás dessa tabela. Então, o dado aqui mostra que as cooperativas autorizadas a funcionar no período de 1974,
né, em junho de 74. E aí fala o tipo e o estado dessas tabelas. Então, olha só, a análise da tabela mostra a existência de certa dependência entre as variáveis. Por que que eu estou deduzindo isso? Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Observe aqui essa primeira linha. Deixa eu mudar só a cor dessa. Observe essa primeira linha aqui, São Paulo. São Paulo teve 214 cooperativas do tipo de consumidor, enquanto que Paraná teve 51, Rio Grande do Sul teve 111. Se você pegar esse número 214 e dividir ele por 376, você vai chegar nesse resultado aqui em cima. Deixa eu só confirmar. 214 dividido por 376. Opa, perdão. 214 dividido por 648, desculpa. 648. Então, assim, São Paulo teve uma predominância de cooperativas do tipo consumidor nesses dados. Ou seja, foram 33%. Se você olhar um pouco mais na frente, você vai ter que, para o tipo de produtor, foram 37%, escola foram 12% e outras foram 18%. Então, o total de cooperativas criadas em São Paulo foi 648. O total de cooperativas criadas em Paraná foi 301 e o total de cooperativas criadas no Rio Grande do Sul foi 602. Esses valores aqui são os valores divididos por tipo de cooperativa, né? Então, tá. Então, a gente sabe que no estado de São Paulo, na distribuição dos dados, o número de cooperativas foi de 33% em relação ao próprio São Paulo. Se eu pegar e olhar para essa linha final, onde está com as bolinhas em vermelho, eu vou ver que vai haver uma relação diferente. Caso não houvesse associação, no nosso entendimento, cada estado aí deveria ter 24% de cooperativas de consumidores, 42% de cooperativas de produtores, 22%, e esses valores estão presentes aqui, ó, 24% está aqui, 22% está aqui, 42% está aqui e 12% está aqui. O que ele está tentando mostrar para a gente? Olha, se nós considerássemos apenas a distribuição por estado, os valores corretos deveriam ser esses que estão grifados em vermelho. Mas você observa que no estado de São Paulo o valor foi diferente. Por exemplo, 33% aqui contra 24%, 37% contra 42%, 12% contra 22%, 18% contra 12%. Então, nós temos uma variação entre esses valores que deveriam aparecer contra os que de fato apareceram. Como é que a gente poderia calcular, na verdade, o número de cooperativas que São Paulo deveria ter na realidade? Se aqui está dizendo que é 24%, nesse valor aqui, vamos então trabalhar com esse valor. Se você pegar 24% aqui e multiplicar, 24 está aqui, por esses 648 cooperativas aqui, o valor que deveria ter na coluna ali era de 157 cooperativas do tipo consumidor, ou seja, aqui onde está 214, deveria ser, na verdade, 157. Se você pegar, por exemplo, Paraná teve aqui 51 cooperativas, que representou 17%. Mas se nós pegarmos 24%, ou seja, multiplicar 301 cooperativas aqui no estado por 24%, nós vamos ter, na verdade, 73. Então, esse 51 aqui, na verdade, deveria ser 71. 73 ou 71? 73, desculpa. E aí eu vou calcular aqui, por exemplo, aqui foi 111, 18%, mas vamos pensar agora 24%. Quem tem uma calculadora aí, o INE? Calcula para mim o INE 602 vezes 0,24. 602 vezes quanto?
0,24. Que é a mesma coisa que a gente fez nesses slides aqui. Deu 144,48. Tem certeza? 602 Vezes vezes 0,24. Isso. Você falou 602 ou 612? 2. Então tá certo. Deu 145, né? Mais ou menos. Sim. Aqui tá dando 146, mas é um número aproximado. Aqui o autor deve ter mudado. Ou seja, deixa eu limpar aqui. Aqui, nesse 111, seriam então 146. Que aqui já está escrito. Esse mesmo raciocínio é análogo a todos os outros valores que estão aqui, que a gente pode fazer também. Só que ao invés de usar 24, a gente teria que usar 42, e aqui em escola teria que usar 22. Tudo isso multiplicado pela coluna da direita aqui. Então, qual é a ideia disso, pessoal? É mostrar que, se não tivesse associação, os valores... E quando eu falo associação, significa o seguinte: o fato de ser no estado de São Paulo fez com que tivéssemos mais cooperativas de consumidores. O fato de ser no Paraná fez que tivéssemos um menor número de cooperativas de consumidores. Ou seja, de alguma forma, o estado de São Paulo gera condições ou vetores de influência para fazer com que tenhamos mais cooperativas de consumidores do que no Paraná. Há alguma associação. Não sei por quê, mas ela existe. E aí, esse olhar dessa forma faz com que a gente olhe os dados assim, pensando o seguinte: olha, o dado real que o Estado tem é esse. Mas, quando a gente olha para a distribuição aqui de baixo, que é 24%, tem uma diferença entre 33% e 24%. Essa diferença é justamente o que nós vamos chamar de desvio. Então, assim, esse desvio mostra para a gente a natureza ou o tamanho da associação entre essas variáveis, ou seja, o fato de São Paulo ter as características que tem fez com que tivesse maior número de de cooperativas de consumidores. O número 13%, não, 24 para 33 são 9 pontos percentuais a mais, ou seja, um desvio de 9 pontos percentuais. Se teve esse desvio, tem alguma explicação, a gente não sabe qual é. Aqui eu estou pegando exatamente as duas tabelas. A tabela que foi original, que é essa daqui. Ou seja, os valores observados, tá? E aqui, que está aqui, observados. E aqui seriam os valores esperados, que nós calculamos esse, 157, esse e esse aqui. E podem ser calculados todos esses outros também, seguindo o raciocínio análogo ao que nós fizemos. Ou seja, pegar esse percentual e multiplicar pelos números aqui, esses números aqui. Quer ver? Por favor, Winnie, calcula aí 301 vezes 301, que é esse aqui, vezes 0,42. 126,42. Que é exatamente esse daqui, ó. Só que aqui o autor, ele colocou o valor arredondado. Agora faz para mim, por favor, 602, que é esse aqui, vezes, vamos botar aqui 12%, ou 0,12, né? R$ 72,24. Pronto, aqui, ó. 72,24 é muito próximo desse valor aqui, ó, 73. Então, é dessa forma que o autor calcula os valores esperados. Dito de outra forma, para ficar mais claro, esses aqui são os valores que foram observados, né, que foram coletados. Então, se você pegar 214 aqui, dividir por 648, tá? 214 dividido por 648 vezes 100, né, gente? Você vai encontrar esse valor aqui, ó.
33%. Se você pegar esse outro aqui, estou pegando números assim distantes um do outro só para ficar mais fácil de trabalhar aqui com o mouse. 139 dividido por 602 vezes 100 vai ser igual a 23%. Quer ver? Calcula, por favor, Winnie. 139 dividido por 602. Zero 0,23. Isso. Se você multiplicar por 100, vai dar 23%. E, então, esses valores aqui de cima são feitos dessa forma. Aqui embaixo deu 24%, por quê? Né? Esses valores aqui nessa coluna. Porque aqui nós estamos fazendo... Opa! Porque aqui nesse caso a gente vai trabalhar... Porque aqui nesse caso a gente vai trabalhar com uma conta diferente. Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó. 376 dividido por, ó, o valor aqui, ó, 1.551. Por favor, Winnie. Zero 0,24? Isso, vezes 100 vai dar 24%, ou seja, tá aqui o valor. Então, esses valores aqui embaixo são os valores médios, os valores que representam todos os estados. Então, se todos os estados aqui em cima tivessem uma numeração igual, teria que ter esse valor aqui, 24%. Como eles não têm, eles têm valores a mais ou a menos, aí tem uma diferença. Essa diferença é o desvio. Então, é esse desvio que mostra para a gente que tem alguma coisa de errado. Quando tem o desvio, o que a gente faz? A gente vai, então, olhar o resultado, na verdade, esperado, né? Que é essa tabela de Carr. Então, o resultado esperado já mostra valores diferentes, que é como eu mostrei para vocês no slide anterior, como se calcula. Então, pegando esses dois valores, por exemplo, 204, que é o valor aqui observado, e o seu correspondente, que é 157, ou seja, ambos de consumidores, ó. Então, assim, ó, 214 menos 157 vai dar exatamente 57 de desvio. Deixa eu só confirmar só uma coisa aqui. Isso mesmo. Ou seja, 57 de desvio. Se eu pegar esse aqui, ó, 139 menos o equivalente dele, que é escola, tá aqui escola, escola está aqui, o equivalente dele é esse aqui, 133. Então, 139 menos 133 vai dar 6 positivo. Então, esse é o desvio. Então, o desvio aqui ele é igual a valor observado menos valor esperado. E aí, todas essas contas que eu acabei de fazer no slide anterior, elas estão sintetizadas aqui nessa imagem que vocês estão vendo. Foi exatamente o que eu fiz. Então, se você pegar qualquer uma, por exemplo, 126 é a escola, se pegar essa, é aqui. Então, esse valor é resultado de 126 menos 67, que é esse valor aqui. Então, 126 menos 67, 126, isso, 126. Calcula aí o N. Tem que 59. Você nem calculou, você olhou tabela, malandro. Eu calculei sim, eu já estava calculando. Muito bem, obrigado. É 59. Vocês entendem de onde vem esses valores agora, meninas? Olhando para esses três figuras? Andressa, o que você me diz aí? Entendi, professor. Perfeito. E de onde vem esse 2069? Ele vem justamente da frequência, né?
A gente vai chegar nele agora. Deixa eu ver se é agora. Na verdade, esse valor não é da frequência, não. Corrigindo o que eu falei. Ele é o Q quadrado. Eu vou mostrar como é que chega nele agora. Então tá. Então a gente já sabe como montar essa tabelinha aqui de baixo, especificamente nesses valores aqui, ó. Esses aqui. Na diferença, tá? Na diferença. Aí agora a gente vai ver como calcula esses valores aqui, ó. Que estão entre os parênteses. É isso que a gente quer saber como se calcula. Basicamente, ainda considerando os valores observados e os valores esperados. Então, como é que a máquina chegou e jogou esse 2069 aqui? Né? Como é que ele chega nisso? Ele vai pegar o quê? Ele vai pegar o valor observado, OI, tá vendo aqui a equaçãozinha? OI é o valor observado, vai subtrair do EI, que é o valor esperado, 157. Então, ó, valor observado aqui é 214, valor esperado é 157. Então, 214 menos 157, e pega esses dois elementos, eleva ao quadrado, o resultado deles, dividido por valor esperado. Está aqui a equaçãozinha. Então, valor observado menos valor esperado, elevado ao quadrado, ou elevado ao quadrado, isso é da fórmula, dividido por 157. Vai dar o valor de 20,69. Está aqui 20,69. Vamos pegar agora esse exemplo aqui. Winnie, por favor, calcule aí, por gentileza. Produtor, né? É a terceira linha Rio Grande do Sul. 304 menos, né? Que é esse valor aqui, menos 250. Vai dar 54, né? Deu 54. Isso. Pegue 54 e multiplique por 54, né? Que é ao quadrado. 54 vezes 54. 2.916. Aí pega 2.916, divide por 250, que é o valor esperado. 11.664. E que número tem aqui na tela? Ó, que beleza. Tá vendo? Esse aqui é exatamente o valor que a gente calculou, 11,66. Então, é dessa forma. Vamos ver um outro exemplo? Vamos calcular agora aqui a diferença entre outros tipos de cooperativa. Calcula, por favor, 48 menos 73. Esse vai dar negativo. Menos 25. Pega menos 25, multiplica 25 por 25. Vai dar quanto? Vai dar 225, né? Não, 2.250, eu acho. Dá 625. Divide agora por 73. 8,56. E que número é esse que eu estou pintando de amarelo aqui? Certinho. Legal, né? Então, assim, é assim que vocês vão calcular esse valor que está entre parênteses. E de certa forma, essa diferença no desvio aí, ela é importante para que vocês saibam detectar a magnitude do quanto uma variável está distante do valor esperado dela. Ou seja, o que surgiu, que é observado, e o que nós esperávamos com base na distribuição marginal, que são esses valores que a gente está vendo aqui embaixo. Ó. Agora tem um detalhe importante. Olha que loucura. A gente aprendeu a calcular isso e aprendeu a calcular isso. Tá? E não fica com medo, porque essa aula está gravando, você vai poder ver depois tranquilamente. Agora, por favor, olha, eu quero que vocês olhem aqui, todas essas colunas aqui, ó. O que vocês estão vendo de interessante entre elas aí? Vocês conseguem perceber alguma coisa bem, bem idêntica entre elas?
Tudo deu zero? Mas por que dá zero? Não faço ideia. Vamos pensar. Carla e Andressa. Pensando aqui. Vai ficar mais fácil, quer ver? Ó, peraí. Se eu fizesse isso aqui. E agora? Agora faz sentido. O que está acontecendo aí? Me explica. Tipo, quando você soma, barra, Sim. subtrai, todas elas vão dar um valor nulo, zero. Por exemplo, me mostra aí um exemplo aí que você está vendo isso claramente. 57 menos 22, Aham. Vai menos dar 35. 35, né? Menos Menos 35. 35. Percebeu, Andressa? Sim. Percebeu, Carla? Sim, professor. Essa diferença nos desvios entre os valores observados e esperados nos traz uma nova constatação de que a soma total dos resíduos ela é nula, ou seja, ela é zero. Então, É uma regra, professor. é uma regra, tá? Então, É se uma der regra. zero, tem alguma coisa errada, né? Isso, tem que dar zero, tem que dar zero. Se vocês fizerem do jeito que eu te mostrei direitinho, seguindo aqueles processos, a diferença da soma dos resíduos, a soma dos resíduos tem que ser negativa, tem que ser nula, não é negativa. Então, é uma regra. E isso você vai poder verificar facilmente se você somar cada linha ou coluna, que foi o que nós acabamos de fazer. Por exemplo, se você pegar aqui essa coluna, é 40 positivo aqui. Aqui é 15 negativo mais 15 negativo dá 40 negativo. 40 negativo mais 40 positivo é zero, né? E assim vale para todas. Será que essa regra vale na horizontal e na vertical? O que vocês acham? Eu mostrei na vertical, correto? E será que na horizontal também vale, meninas? Na horizontal vai ter números negativos ou vai ser sempre positivo? Ó, a gente fez assim, né? Tipo assim, ó, calculando esse, com esses dois, esses três, né? Nessa direção, assim, descendo. Agora eu quero que você calcule assim, ó, Ah, tá tá, bom? entendi. E aí, o que você acha? Que vai dar quanto? Zero também. O primeiro deu zero, né? Sim, E o de baixo? também. Ou seja, vai dar todos, né? Então, tanto faz ser na horizontal como na vertical, a diferença, ou a soma dos resíduos, a soma total dos resíduos, ela é nula. Então, Andressa, tem que dar nula na horizontal e na vertical, tá bom? Tá. Ok. Porém, tem uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês aí. Observem que os valores que estão entre parênteses, que mostra o tamanho do desvio, eles variam, né? Eles assumem diferenças. Ou seja, quanto maior o valor que está dentro do parêntese, tá, meninas? Significa que maior é a diferença entre o valor observado e o valor esperado. Ou seja, é onde nós temos o maior desvio. Então, se vocês enxergam isso, qual é o menor desvio entre o valor esperado e o valor observado nessa tabela?
Ou seja, se esse é o maior desvio, que é o que tem 51, qual seria a casela, né? Isso aqui nós chamamos de casela, esse ponto aqui, essa célula de Paraná Escola, foi o que teve maior desvio. Qual seria a casela ou a célula que tem o menor desvio em relação aos valores observados e esperados? O 0,27? Boa, exatamente. 0,27. Espera aí. Aqui. 0,27, ou seja, é o que tem um menor valor, a menor diferença entre os valores observados e esperados. Vamos ver na prática? Vamos voltar lá rapidinho? Deixa aqui. O Rio Grande do Sul é escola, né? 130. Peraí, rapidinho. Escola, Aqui, escola. 139, 23%. Tá vendo aqui 23%? E aqui 22%. Ou seja, a diferença entre esse percentual do que foi observado e do que deveria é de apenas um ponto percentual. Por isso que ele é tão pequeno a diferença. E aí nós temos aquele valor menor. Ou seja, se você comparar os percentuais aqui de cima com esse percentual de baixo, você vai conseguir enxergar quais têm os maiores desvios. Só de olhar para isso, já dá para deduzir qual vai ser o menor desvio. Por exemplo, eu lembro que no lá na frente estava dizendo que o maior desvio aqui foi 51,96, Paraná Escola. Então vamos lá em Paraná Escola. Paraná está aqui e Escola está aqui. Aqui deu 42%. E aqui está dando 22%. A diferença aqui é de 20 pontos percentuais. Por essa razão, dava para se pensar que a de maior desvio estaria nesse ponto. Então já dava para chutar qual era o valor que seria os mais altos de desvio. Então, essa medida serve para a gente poder ter uma noção do quão afastada está uma variável em relação ao seu valor esperado. Ou seja, quão distante a variável que observada vai estar distante do valor esperado para ela, né? Da porcentagem. E essa medida que a gente está usando, essa medida bonitinha, a gente chama ela de Q quadrado de Pearson. Que no nosso exemplo aqui, se nós calculássemos esses valores 20,69, 663, se nós fosse somar tudo isso, meninas, ó, todos esses aqui, os valores em verde, tá? Se formos somar tudo isso, nós vamos chegar, obviamente, a esse valor que está aqui em cima, 176. E o que está por trás disso aqui? Isso está por trás da seguinte maneira: quanto o nosso Q quadrado, quanto maior for esse Q quadrado, maior nós temos uma distância entre os valores, né? Ou seja, o termo que mais afastados esses valores estão seus valores esperados, por razões óbvias, né? Porque os valores que nós calculamos previamente, que são esses aqui, somados, vão mostrar a soma dos afastamentos. E aí, quanto maior o Q quadrado, maiores as diferenças entre observados e esperados. Vamos parar 5 minutos, tomar água e já voltar? Carla, eu sei que Carla vai pegar o ônibus para Salvador, ela disse que vai participar do ensaio da Timbalada lá no Pelourinho. Não foi isso, Carla, que você contou? Já pegou o busão, ó. Já foi. Então, meninas, 5 minutinhos para ir no banheiro, pá, tomar uma água, a gente já volta. Valeu.
Prontinho, gente, estou de volta. Bom, agora vamos olhar uma estrutura de dados que vocês não estão muito acostumados a ver, mas é importante a gente começar a conhecê-la, porque é isso que precisam trabalhar em toda a vida de vocês aí, quando você trabalhar com bancos de dados, ou com datasets, ou com estrutura de dados que são organizadas, né? Aqui é um método de dupla entrada, né? Por que chama de dupla entrada? Você tem uma variável y, que está aqui em cima, e você tem uma variável x que está aqui nesta linha. De modo que y representa essas, e x aqui representa essas. Ou seja, x e y são qualitativas, né? Não são numéricas. Então, elas têm R categorias. E o que seriam essas R categorias? A1, A2, A3, A4, até o número que vai terminar lá em R. Pode ser 100, 200. Quando você vê uma expressão matemática que diz de 1 a Z, de 1 a X, de 1 a N, significa que vai de 1 até o tamanho daquele conjunto de dados, que pode ser 10, 30, 40, 50, como as pessoas botam N ou qualquer letra para designar que há um tamanho finito. A gente só não sabe qual é esse tamanho, ele está colocando que pode ser qualquer valor. E para o X aqui, seriam exatamente essas categorias aqui, B1, B2, B3, BJ até BS. E aí, quais são as notações que a gente usa para olhar essas tabelas? E por que elas são importantes na estatística? Porque são tabelas que a gente vai tabelas de contingência, né? São para análise dos dados a partir da sua posição na tabela. Então, por exemplo, eu fiz diferentes marcações aqui na slides. Observe que à medida que for passando as cores dos quadros e dos retângulos, estão mudando justamente para mostrar o que representa cada linha. Então, por exemplo, o NIJ aqui, ó, NIJ, é igual ao número de elementos pertencentes à iésima categoria de X. Iésima categoria de X. Ou seja, a categoria de X são o quê? São essas letras aqui, né? Que a gente viu, de A a R. Então, ele está dizendo que é a iésima categoria de X. Esse N1 está aqui. Por outro lado, o NI, que está aqui, ele representa a somatória, por isso que é esse sinal aqui de, parecendo um E estilizado aqui, isso aqui é o somatório, que vai de 1, o somatório, desculpa, de N e J, que vai de 1 a S, ou seja, que vai daqui até aqui. Por isso que está todo esse quadrado de verde. Por outro lado, e isso da categoria de X, né? Por outro lado, nós temos o NJ, que está aqui embaixo. Ele é o somatório dos N e J's que vão de 1 a R, ou seja, daqui até aqui. Toda essa área. Esse é o somatório do número de elementos da J-ésima categoria de Y. Por fim, esse N, dois pontos aqui, ele vai dar o número total dos elementos, né? Que é a soma total que é o nosso N, né? O número total por exemplo, lá no outro caso foi cooperativas, né? Aqui pode ser o que quiser que seja. Mas esse número, ele se calcula como? O somatório de 1 a R, ou seja, daqui até aqui, N e J, ou de 1 a S, ou seja, daqui até aqui. Somando tudo isso aqui, ó. Esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, e vice-versa. Esse, mais esse. Então, essa é a notação que nós estamos acostumados. Ou que vamos ter que ficar acostumados. Então, qual é a hipótese aí que para que serve isso e qual é a hipótese por trás desse tipo de exercício? É que as variáveis aqui, x e y, para que elas não sejam associadas, ou seja, para que a gente não perceba algum tipo de associação entre as variáveis, ou seja,
Para que nós não percebêssemos que a distribuição de cooperativas nos estados fosse iguais, não influenciando qual é o estado, qual é a sua região, ou seja, a razão entre o NI1J, que é esse daqui, não, perdão, NI1I1 dividido por N1, que é esse daqui, tem que ser igual à razão de NI2, que é esse aqui, dividido por N.2, que é esse aqui. Então, para todos esses, seguindo nessa direção aqui, ó, todos esses, a razão entre eles tem que ser exatamente igual. Se for igual, não há associação. Né? É esse o raciocínio. Deixa eu avançar um pouquinho aqui essa parte. Então, com essa... Pode falar, Carla. Professor, mas é como eu disse ao senhor, eu vou ter que sair agora. Eu achei que você já estava no busão. Não, eu vou agora porque eu tenho que esperar a hora de colocar o colírio no olho de minha mãe. Beleza, vai lá. Boa viagem. Boa viagem não, boa consulta. Tchau, tchau. A aula vai estar gravada. Então, se nós temos essa relação, meninas, ou seja, se os valores entre esses diferentes pares aqui, né? Esse com esse, esse com esse, esse com esse com esse. Se não houver diferença entre eles, ou seja, se a razão for igual, ou seja, n esse dividido por esse aqui, esse dividido por esse, isso dividido por isso, e esse dividido por esse, ou seja, se tudo isso aqui for igual, então não há associação entre as variáveis. Por quê? Porque nós vamos ter a mesma razão entre as caselas e os seus valores totais. Ter a mesma razão entre as caselas, o que são caselas? São essas posições aqui. Ó. Então, eu vou ter a mesma razão entre essas caselas dividido pelo seu total. Essa é a ideia por trás desse cálculo. Então, isso aqui é uma notação que a cálculo de contingência precisa. Isso vai fazer... Meu Deus do céu. Desculpa, gente. Quando tiver aula presencial, eu espero que isso não aconteça muito. Isso são os valores que a gente precisa para poder entender como funciona as distribuições dos valores em uma tabela de contingência. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui, vou aproveitar que a Carla saiu, e o que eu vou fazer? Essa parte da distribuição marginal, que vai ficar um pouquinho mais complicada, eu vou fazer na presença dela com vocês, mas basicamente eu posso também colocar a visual. Deixa eu parar de gravar a aula aqui, só um segundo. Meu Deus do céu.